Boa tarde, telespectador. Começou o nosso Canal Livre. E hoje nós vamos falar sobre nós mesmos, né? Porque nós aparecemos em todos os jornais, todos os dias, porque nós somos objeto de pesquisas do Ibope, Vox Populi, Gallup e tem também Datafolha, né? Então aparece lá no jornal que nós vamos eleger, por exemplo, agora no momento, o ex-governador Fernando Collor de Mello para a presidência da República no primeiro turno. Está lá escrito em todos os jornais. Perguntaram alguma coisa a você? A mim ninguém perguntou em quem eu vou votar. Até hoje eu saio na rua catando alguém para me perguntar em quem eu vou votar, que televisão eu vejo, que rádio eu ouço, que programa eu gosto mais. E ninguém me pergunta nada. E você? Você é perguntado? Você se vê nessas pesquisas? Você se baseia nessas pesquisas? Elas retratam a tua vida mesmo? A gente deve confiar? Ou a gente confia sem saber que confia? O que essas pesquisas fazem na nossa cabeça? Esse ano, por exemplo, eleição, uma pesquisa de voto, essa pesquisa que se faz agora e que publica-se nos jornais do Brasil inteiro, elege um candidato? Vamos saber isso? Vamos aprofundar nesse debate? Nós só trouxemos pessoas que entendem do assunto e queremos muito que você participe, porque você é parte disso. Você está retratado nos jornais através de pesquisas. E está certo? Então vamos lá. Milton Temer. Milton Temer, deputado estadual do PT, vice-relator da Constituinte. Vamos saber se Milton Temer acredita, como é que ele vê a pesquisa, assim como José Augusto Ribeiro. José Augusto Ribeiro, comentarista político aqui da Rede Bandeirantes, e também, já não sei se ele confia ou não confia, vamos lá. Francisco Pedro do Couto, jornalista político, coordenador de comunicação da LBA e que tem todos os números de pesquisa na cabeça, tô certa? Tô, né? Eu espero que sim. Enéas Ferreira Carneiro. Enéas, doutor Enéas, ele é pré-candidato à presidência da República. Ele pode sair aí candidato à presidência da República pelo partido que ele acabou de fundar. Chama-se Partido da Reedificação da Ordem Nacional, PRONA. Esse partido ainda não aparece nas pesquisas. Vamos ver se é por isso ele é pequeno. Talvez seja um grande partido e ninguém saiba. Cláudio Nogueira, jornalista, foi coordenador da campanha para a Prefeitura do Rio de Janeiro do candidato Marcelo Alencar. Em que medida a pesquisa ajudou o trabalho de Cláudio Nogueira e, sobretudo, a performance do candidato Marcelo Alencar? Vamos começar com Zé Augusto Ribeiro. Zé Augusto, pesquisa elege, como é que você vê isso? Hoje todos os candidatos estão dando a maior importância às pesquisas, até se orientando por elas. Então é só conversar com os cabos eleitorais de qualquer candidato, não tanto aqui no Rio, não tanto em São Paulo, não tanto em Brasília, não tanto nos grandes centros, nos grandes eleitorados, mas mais para o interior, para as cidades médias, para as cidades pequenas. Então a gente verifica que as pesquisas não estão produzindo esses resultados que estão aí, elas estão refletindo esses resultados. Agora é evidente que elas erram, e mais evidente ainda é que quanto mais informado e esclarecido é o eleitor, menos ele se deixa influenciar pelo desejo de votar no vencedor. Ele não vai votar no que vai vencer, ele vai votar naquele que, embora não esteja situado em primeiro lugar nas pesquisas, reflita os pontos de vista dele sobre a situação do Brasil. Porque essa história, voto de protesto, é como rasgar a carteirinha do clube, quando a gente perde o campeonato numa final no Maracanã, mas depois de uma semana a cabeça esfria, né? E ninguém vai jogar fora a sua única oportunidade em mais de 30 anos para um voto de ressentimento, para um voto de amargura, que pode nos levar a uma situação pior ainda do que aquela que nós estamos vivendo. Diga, Francisco Pedro Couto. Bom, a respeito de pesquisas é o seguinte, a pesquisa no Brasil existe com o Ibope desde 1942, portanto são 47 anos de pesquisa. Ao longo desses 47 anos, não só o Ibope, mas outras empresas de pesquisa, você aponta 3 erros e 2.000 acertos. Quer dizer, não há nenhuma incidência capaz de fazer desacreditar a pesquisa. A pesquisa eleitoral, entretanto, ela tem uma diferença em relação a outras pesquisas. Em primeiro lugar, é a única pesquisa que pode ser comprovada na prática, porque se faz pesquisa no Brasil para tudo, né? Pesquisa de audiência de televisão, de sabonete, de supermercado, de eleição. Então, a única pesquisa que a opinião pública pode comprovar é a pesquisa eleitoral, porque senão as outras você não tem como. Então, qualquer empresa de pesquisa joga o seu destino na campanha eleitoral, na eleição, porque a sua credibilidade, o seu argumento principal, o seu instrumento principal de ação é a credibilidade. Então, ela joga essa credibilidade toda vez que existe uma eleição. Agora,
A pesquisa eleitoral, ela tem ainda uma diferença fundamental. É que a eleição é como, vamos comparar assim, uma corrida de cavalo. Uma distância longa, ela termina a eleição se decidindo no final. Como uma corrida de cavalo no final, quantas vezes um cavalo sai na frente e não chega, né? O outro vence. A eleição também é assim. Dizer, por exemplo, como você colocou ali, o Zé Augusto colocou bem, que a pesquisa influa. Não, foi o seguinte, em São Paulo, a pesquisa dava na prefeitura em 1988, ano passado, a pesquisa dava o Maluf disparado. Até 3, 4 dias antes, o Maluf vinha bem na frente da Erundina, vinha com 30, a Erundina com 19. Na véspera emparelhou e no dia da eleição a Erundina chegou com 29 e o Maluf com 25. Agora, Pedro Costa... Só para completar uma coisa, isso é para dizer a você que eu não acredito que a pesquisa possa mudar o comportamento do eleitor, a sua predisposição. E por isso está o exemplo. Não muda o comportamento do eleitor, mas eu quero saber do Cláudio Nogueira se de repente ela não muda o comportamento do candidato. Aqui, o prefeito Marcelo Alencar, por exemplo, as pesquisas de opinião davam tanta vantagem a ele, que aquela paz que ele estava, vocês não notaram? A paz, a tranquilidade, ele só dizia coisas certas, ele não errou um minuto. Será que é por causa da pesquisa? Bom, já que todo mundo vai votar em mim, eu estou tranquilo. Vamos retomar até o que o Pedro está falando aqui. É o seguinte, primeiro, a pesquisa, ela é uma estatística de probabilidade naquele momento em que ela é feita, certo? Então, toda a ampla maioria, que por exemplo hoje tem aí o Collor, é uma ampla maioria de probabilidades agora. Não significa que será assim daqui a 30 dias ou daqui a 40 dias. E a pesquisa em relação ao candidato, como ele usa, a pesquisa para um candidato, ela não é só apenas o chamado placar eleitoral. Esse é o que fica, na verdade. Agora, a pesquisa ela tem utilidades muito maiores para quem pretende ir de encontro às aspirações do eleitor nas suas entrelinhas, nas suas partes dirigidas, entende? Porque o placar eleitoral é uma parte da pesquisa, né? É a intenção de voto naquele momento. Isso serve muito mais como uma manchete. Agora, essa notícia, a notícia do placar, ela é decupada em termos de expectativa do eleitor com as determinadas áreas de funcionamento de uma cidade ou de um país, entende? Em termos do discurso que emplaca melhor aos seus ouvidos. Então, eu acho que o candidato, e todos eles fazem isso, ele se debruça muito mais sobre as entrelinhas de uma pesquisa do que sobre o placar eleitoral da pesquisa. Depois eu vou perguntar ao Milton Temer, candidato eleito, se ele tinha pesquisa em relação ao nome dele. Agora, e Enéas Ferreira Carneiro, que é pré-candidato à presidência da República. Enéas, você vê as pesquisas, você se baseia nelas? Talvez por causa delas você tenha fundado um partido ou não? Não exatamente isso. Eu concordo com todas as opiniões dadas que são de extrema lucidez. É um fenômeno, a pesquisa eleitoral, como qualquer outra pesquisa, é um fenômeno estatístico, né? Em que se afere uma opinião de um grupo e se acredita que, através daquele grupo, generalizando, né, se tem a visão do conjunto. Há uma série de considerações aí de ordem teórica sobre o fato. É preciso que a amostra não seja viciada, né? A senhora imagina se nós formos a um reduto, por exemplo, onde há só pessoas que militam no PT, um reduto próprio daquele, se nós fizermos análise ali, é o PT que terá a maioria, sem dúvida. E qualquer um dos candidatos, isso vale. Agora, se a senhora pergunta se isso decide, eu também estou de acordo com o que todo mundo disse. Ela traduz o momento, ela é um instantâneo, né? Ela funciona como uma máquina fotográfica e não como uma câmera de filmar, né? Se a senhora observar o que se passa, por exemplo, com o fenômeno no momento no país, o que se viu, né? Porque durante algum tempo agora foi uma paralisação, o que se viu foi um retrato, foi um espelho, né? O que se viu foi uma manifestação global, né? Representada por esse grupo pequeno entrevistado. Uma representação global de quê? Da insatisfação absoluta com o modelo que estava. A meu ver, é isso que a pesquisa traduz. Se há ou não validade científica, honestamente, a gente tem que reconhecer, ele foi muito feliz, né, na alocução dele. É um fato científico a pesquisa. É preciso ter cuidado, perdoe, mas é com o modo como ela é feita, né? Porque se a coisa não for feita dentro dos moldes precisos, aí sim. Concorda, Milton Temer? Eu concordo de uma forma geral, mas eu quero bancar o advogado do diabo. Primeiro eu queria dizer o seguinte, e Zé Augusto, Cláudio e o Francisco Pedro Couto são especialistas nessa questão, até porque trabalharam em várias eleições, Francisco Pedro Couto na Rádio JB, Zé Augusto aqui na Bandeirantes, o Cláudio chefeando a equipe na TV Globo e tal. Trabalharam em várias eleições, trabalhando com número de pesquisa. Então, não é verdade, é mentira que algum político não acredite e não leve em conta o resultado de uma pesquisa.
Leva sempre, não só pelo que tem de favorável, como tem aquilo que é o grau de rejeição. Segundo, o político lembra de quando era na pesquisa, quando ele está perdendo na pesquisa. Agora, ele, com seu Estado-Maior, ele opera, sim, os dados da pesquisa para concretamente saber qual o direcionamento que ele deve dar, como o Cláudio lembrou bem, na leitura do conjunto da pesquisa, para a linha política que ele pretende empreender. Agora, eu tenho uma dúvida. O Francisco Pedro Couto colocou aqui uma questão que é real, e que lembrou, inclusive, a questão irondina. A única dúvida que eu tenho, Couto, é o seguinte, e até porque o Enéas lembrou, falou do vício. É o seguinte, eu não acredito que a virada se dê no dia da eleição. Eu só tenho... e o dia da eleição é o dia da aferição da pesquisa. E eu quero crer que todas as pesquisas sempre são acertadinhas nos seus critérios, na negação dos seus vícios no dia da eleição. Agora, eu tenho certas dúvidas, como é que nós podemos controlar se antes, durante o período em que está... A não ser que seja uma coisa assintosa, e não adianta a gente esconder o sol com a peneira, basta contar plástico na rua, é evidente que bateu uma febre Collor aí, tudo bem, nós do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, estamos operando com isso, e estamos sabendo que a eleição é em 2 turnos e não estamos desesperados não, achando que chegamos lá sem problema no segundo turno. Agora, isso é evidente. Agora, quando está aquele bolo ali no meio, quem é que está em segundo, quem é que está em terceiro, quem é que está em quarto ali, é muito complicado de imaginar, de ter certeza que não possa haver, em determinados momentos, algum tipo de condução que é acertada no dia da eleição. Quando ela está embolada, eu tenho, evidentemente não se bota questão, é para bancar o advogado diabo e provocar o debate. Mas existe a possibilidade real de você ficar ali, quem é que é os 2% do chamado erro técnico para cima e para baixo. 2% para cima e para baixo dá quase a porcentagem dos que estão em segundo lugar agora para presidente. São 4%. Bom, a pesquisa pode errar para 2 para cima e 2 para baixo. Então quem está em segundo pode... Essa coisa toda como é que está? Aí que eu tenho uma dúvida, qual era o instrumento que nós teríamos, porque eu acredito sim, acredito que o resultado da pesquisa em si, ele tenha, na massa desinformada, na massa que não seja politizada, ele tem uma aferição. Eu já vi muita gente dizer, será que eu vou perder meu voto? E eu tento convencer que ninguém perde voto. Você vota afirmando sua posição, não vota porque tem que ganhar. Você vota porque tem que dizer qual é o tipo de sociedade que você quer. Você não vota porque quem é o vencedor. Isso não é loteria esportiva. Mas, lamentavelmente, existe uma parte do eleitorado que opera por aí sim. E aí, como advogado diabo, eu queria colocar a questão para a reflexão de vocês. Se nesse meio tempo, o fato de a indicação de pesquisa influenciar e o fato da gente não poder controlar, ela não pode ser um fator de... Pode fazer o seguinte. Peraí. Comercial agora. O pessoal que está aí na Praça São Pena, eu estou olhando para vocês aqui pelo monitor, eu quero saber de vocês, com o Valente, daqui a pouco, se as pessoas perguntam a vocês, se vocês se veem na pesquisa, entendeu? É isso que a gente precisa saber, se a gente está lá refletido. Ou porque, de repente, sai na pesquisa que o nosso voto vai para fulano. E ninguém que a gente conhece vai votar naquela pessoa. Aí você fica, onde estou? Onde é que eu moro? Hein? Vamos aprofundar para a gente fazer pesquisa com a gente, né? Vamos saber onde é que nós estamos. Até daqui a pouquinho, tá? Até já. Bem, o Canal Livre de hoje é sobre as pesquisas de opinião. Nós estamos num ano fundamental, um ano em que nós vamos votar para a presidência da República e as pesquisas estão aí induzindo, porque as pesquisas terminam induzindo. Olha aqui, Virgínia da Barra diz assim, até que ponto uma pesquisa influencia uma pessoa a votar em determinado candidato? Olha a dúvida da Virgínia. Ela está em dúvida. Ao mesmo tempo, a Joana de Jacarepaguá, ela diz assim, como é que a gente convence a população a votar em um candidato que está em último lugar numa pesquisa? Como é que faz? Ele está em último lugar, a pessoa tem mania de querer ganhar. E às vezes a pessoa não percebe que o voto é um recado. Vota para perder mesmo, mas vota. Mas não, a população quer ganhar, e aí a pesquisa influi, ou não. Agora vamos lá para a Praça São Pena, Valente, saber das pessoas, se já foram pesquisadas, nunca ninguém perguntou nada, e eu estou lá nos jornais. Entendeu? Porque pesquisa a população, e eu sou população. Pergunta essa população daí, que depois o Cláudio Nogueira vai querer falar com eles também. Vamos lá. Tá sem som. Que pena, Valente. Tá sem som aqui. Eu acho que os telespectadores também não ouviram você. Então a gente vai continuando o debate sobre isso. Posso agora então pegar pode. na discussão do tema?
É preciso considerar preliminarmente o seguinte: quando se monta uma pesquisa, presume-se que aqueles milhares de entrevistados vão representar 80 e tantos milhões de eleitores que nós somos hoje. Mas aí quando aparece um candidato com 43%, ou agora com 39%, como é o caso do governador Fernando Collor, não é 39% dos 80 e tantos milhões de eleitores que nós somos. É dos eleitores que foram ouvidos na pesquisa e que já definiram o seu voto. Na última rodada de pesquisa, a pesquisa da Datafolha tem 51% de indecisos. Quer dizer, mais da metade não escolheu o candidato. Então os candidatos que estão ali, que aparecem ali, são os candidatos que receberam a preferência dos que já se decidiram. Segundo a pesquisa do Ibope, 61% dos eleitores ainda não se decidiram. E Dom Paulo Evaristo Arnes, o cardeal de São Paulo, fazendo talvez uma releitura de tudo isso, ele calcula, está hoje nos jornais, que 68% dos eleitores ainda não se decidiram. Então, quem está achando que a eleição está decidida são políticos que são candidatos no ano que vem e que querem aderir ao trem do vencedor. Só que podem se enganar. Podem se enganar e vão acabar ficando num outro vagão. Certo, diga, Cláudio. E está entrando a voz do Valente? Não. Você estava ouvindo? Diga, Cláudio. Rapidamente uma questãozinha didática, vai ajudar a moça que telefonou e a outra, você que faz a mesma pergunta. A pesquisa ela é armada da seguinte forma. Os institutos de pesquisa determinam um número padrão de pessoas que divididos em classes sociais, econômicas, políticas, grau de escolaridade, enfim, deem um padrão médio de eleitor do país. Ou seja, isso é estatística, é o princípio da estatística. E voltando a você, porque você não pode, nem você, nem ninguém, ficar preso à chamada ditadura da pesquisa. Por que eu vou votar em alguém que está em último lugar? Quem perguntou isso foi Joana de Jacarepaguá. Joana e quem compartilha. E Virgínia da Barra. Essa dúvida. Você pode votar, porque como eu já disse antes, a pesquisa é uma estatística de hoje, do momento em que é feita. Então, quando vem uma pesquisa, fulano com 47, ciclano com 87, não significa, de forma alguma, que esse é o placar que vai ser levado até o fim. Esse é o placar de intenção daquele momento. Então você pode... Para o primeiro turno. Para o primeiro turno, a eleição em 2 turnos, os 2 mais votados disputarão o segundo turno. Então você pode votar em quem tem 3%, porque você pode, até se você gostar dele, das propostas, contribuir para que na próxima pesquisa ele esteja com 13, com 14. Esse é o princípio. Se alguém perguntar alguma coisa para Virgínia ou para Cláudia, para Joana, né? Porque ninguém me pergunta nada. Vamos saber primeiro isso? Vamos saber. Vamos saber lá. Valente, pergunta se já foram... Vê se tem algum pesquisado aí. Você ganhou na loteria de ser pesquisado. Vamos lá. Bom, retomando as entrevistas, vamos começando aqui com Lindenberg. O senhor já foi Darcy, desculpa. O senhor já foi visitado por alguma pessoa de algum instituto de pesquisa, querendo saber qual é a sua tendência de voto? Ainda não, até agora não. O senhor confia nessas pesquisas de opinião? Confio, mas acho que deve ser bem observada, porque eu acho que tem muita gente aí que vota em cima de pesquisa, e não deve se votar em cima só da pesquisa. O senhor acha que uma pessoa pode votar, por exemplo, no candidato Collor de Mello, apenas porque a pesquisa diz que ele está na frente? Somente porque a pesquisa diz, não. Acho que tem que ser ouvido bem os debates, tudo que vai haver por aí pela frente, para ver o passado do homem. Como é que é seu nome, por favor? Sérgio. Ô, Sérgio, alguém já te parou na rua para te perguntar em quem você vai votar? Não. Mas, pelo que a pesquisa diz, eu estou confiante nela que vai dar Collor. Você acha que vai dar o candidato que a pesquisa está indicando? Claro, tá certo. Tem que mudar esse país. Um novo tem que entrar no poder. Como é que é seu nome? Lindenberg. Lindenberg, você já foi visitado alguma vez por algum pesquisador? Alguém já te parou na rua para te perguntar em quem você vai votar? Não. Eu gostaria de votar no Collor, mas infelizmente Collor se aliou ao senhor Roberto Marinho e Antônio Carlos Magalhães, 2 corruptos safados, e eu não voto nenhum dos dois. Não voto. Então eu voto. Eu estou com vontade de votar no Sr. Afif Domingos, que é um homem mais sério. Agora, Lindenberg, até que ponto uma pesquisa de opinião pode mudar ou pode influenciar o voto de uma pessoa talvez menos esclarecida, menos informada? Como assim? Uma pessoa que não esteja bem informada, bem esclarecida, e de repente ela começa a ver plástico de Collor em tudo que é lugar. Você acha que isso pode fazer, com que a pesquisa pode fazer a pessoa votar nesse candidato que está na frente? Aí é meio difícil, né? Deixa eu conversar aqui com a Mônica. Ô, Mônica, alguém já te parou na rua para te perguntar em quem você vai votar? Não, nunca. E você já recebeu a visita de algum outro tipo de pesquisador?
Assim, em termos de voto, não, nunca. Só qual canal de televisão que está assistindo em casa, o único Ibope que eu... Bom, você já foi visitado então por um pesquisador, já encontramos uma pessoa. O que você acha dessas pesquisas de opinião? Você acha que elas são válidas para esclarecer o eleitor, para o eleitor se decidir em quem ele vai votar? Eu acho que são válidas. A gente tem que acreditar em alguma coisa nesse país. Se você não for acreditar em nada, né? Eu acho que o Collor deve estar na frente, porque tantas pesquisas apoiam ele, né? Colocam ele na preferência do público. Eu acho que sim. Tudo bem, vamos voltar por enquanto. Gilce. Valente, chama aquele primeiro entrevistado seu, Darcy, que o Zé Augusto queria conversar com ele. Vamos lá então, tá na linha. Tá na linha? Então... Olha, o seu Darcy disse ao Jorge Valente, lá na Praça Sães Penha, que o eleitor não deve se orientar apenas pelas pesquisas, deve aguardar os debates. E já na segunda-feira, o debate começa aqui na Bandeirantes. Segunda-feira, às 9h30, tem um debate reunindo quase todos os candidatos à presidência. Vai ser um programa de 3 horas de duração, transmitido para o Brasil inteiro. E, infelizmente, nem todos os candidatos aceitaram o convite que a Bandeirantes lhes fez. Mas todos os outros vão estar presentes, vão fazer perguntas uns para os outros. Quer dizer, vai ser uma coisa para poder realmente cotejar o que cada um está propondo a cada um de nós que somos eleitores. Então eu queria perguntar ao seu Darcy que importância ele que levantou essa questão dos debates, ele atribui a essa participação dos candidatos nos debates pelo rádio e pela televisão. Vamos lá, seu Darcy. Eu acho o seguinte, a participação é muito importante, principalmente eu acho que aquelas 2 cadeiras vazias que vocês falaram aí que iam colocar no estúdio, deveriam ser mesmo constar o nome de cada um que não vai comparecer, que é justamente quem não vai comparecer é o seu Collor e o senhor Ulisses Guimarães, é isso. Seu Darcy, o senhor acha que a partir desse debate, esse quadro, essa tendência eleitoral pode mudar? Pode mudar, inclusive eu não tenho candidato ainda, eu estou totalmente indefinido. Eu vou participar de todas essas entrevistas que vão haver daqui para frente para ver se eu consigo me posicionar, porque não tenho posição ainda. E de que forma o senhor vai procurar saber se o candidato está bem preparado para ser presidente? De qual é a maneira de avaliar isso pela televisão? Bom, agora aí vem aquele problema, eu lido com gente, eu sou representante de venda. Então, eu conheço pelo menos alguma coisa do ser humano que eu posso até errar, entendeu? Mas eu tenho alguma chance, pelo menos, de acertar. Tudo bem, pelo que disse aqui o seu Darcy, o debate vai ser importante. Gilson. E vai, mas vamos... Deixa eu falar só uma coisa, Pedro, só para chamar a atenção no seguinte, porque está um pouco repetido. O meu problema com as pesquisas não é o número de pessoas, tem que ser esclarecido isso. O Cláudio até já deu um primeiro pitaco nisso. A pesquisa é uma amostragem. E, por exemplo, a pesquisa do Ibope, para chegar aos dados que chegou, ela ouviu 3 mil pessoas. A da Datafolha ouviu 10 mil nas capitais. Então, evidentemente, você encontrar alguém que seja pesquisado não é fácil, é quase que uma loteria. Nós somos 130 milhões de brasileiros. Agora, essa orientação, essa divisão, ela é feita cientificamente, sim. Ela escuta um determinado número de pessoas correspondente à proporção de mulheres na sociedade, mulheres com 40 a 45 anos, de homens com formação universitária ou formação primária. Então, esta proporção que existe na sociedade, em 130 milhões, se reduz para um micro-universo de 3 mil no caso do Ibope ou de 10 mil no caso da Datafolha. E localizam mais ou menos nas áreas onde essas pessoas estão. Então, não é por aí que eu me complico um pouco com a pesquisa, não. Eu me complico com a aferição e a divulgação dos dados. O Zé Augusto lembrou bem. Ninguém cogita de olhar a pesquisa na sua totalidade. Até porque a divulgação pelos órgãos de imprensa nem sempre... Não é um instituto, não. É o órgão de imprensa interessado num determinado resultado, nem sempre divulga esse dado fundamental. Por exemplo, quem está interessado hoje em apoiar a candidatura Collor, ou interessado em apoiar a subida de algum candidato, ele não divulga que 61% ainda não tomaram posição. E eu quero dizer que ainda não tomar posição não é sinal de desinformação, não. É como o seu Darcy me passou uma segurança muito grande e a necessidade de se informar para saber quem melhor representa o que ele pretende de sociedade. Agora, o último ponto que eu queria lembrar, a questão de votar não pode ser pelo resultado da pesquisa, não. Teve uma moça, uma loura que estava ali que falou... Ela está lá, essa senhorita aí. Ela disse, ela usou até a expressão, não sei se foi ela que usou a expressão, foi ela assim, os candidatos, o Collor está apoiado por tantas as pesquisas, então, subconscientemente, o dado da pesquisa para ela é um dado de apoiar ou não o candidato.
Quer dizer, a pesquisa não apoia, a pesquisa indica o que a sociedade está pensando. E eu diria o seguinte, entre as formas de ganhar a eleição, não está só aquela de fazer o seu partido eleger o presidente da República, não. Você pode ganhar a eleição na organização da sua sociedade, afirmando a sua posição e fazendo com que seu partido, com que sua corrente de pensamento tenha um peso específico que obrigue o outro, caso o seu não seja vencedor, a levar em conta a sua posição. Não é votando no outro, que é o contrário da sua cabeça, que você vai mudar a sua vida. Pois é, e por isso a importância do programa de hoje, né? Falar nessa coisa da pesquisa. Nós vamos agora pedir comerciais. João de Santa Teresa pergunta essa questão de pesquisa, como é que ficou resolvida, se vai ter pesquisa até a véspera da eleição. Parece que vai sim. A pesquisa não vai ser publicada nem ser feita até 30 dias antes, não. A coisa vai até a véspera do dia 15. E Ricardo da Tijuca diz que não acredita em pesquisa nenhuma, diz que é tudo uma grande manipulação. Mas não pode manipular a nossa cabeça, não, gente. Atenção. Nós estamos aqui com um pré-candidato à presidência da República, queria depois que ele nos desse uma razão para votar nele. Então tá, ele vai... é uma boa razão para votar. Exatamente. Até porque... Mesmo se ele estiver lá embaixo das pesquisas, porque o candidato que perder a eleição, tem que ficar claro o seguinte, o candidato que perder, ele não vai sair do Brasil, não, ele vai ficar aqui. Claro. Então quem votar nele vai ter uma força, gente, é ou não é? É um grupo forte, com qualquer presidente da República, até já. Depois de comentar, nós voltamos. Aqui, Ismar de Caramba de hoje é sobre as pesquisas de opinião fundamentais no ano de sucessão presidencial. Será que elas fazem a nossa cabeça? Será que nós somos retratados, nós que nunca fomos pesquisados? Nós somos aquilo que o jornal diz, nós vamos votar naquele candidato, nós vemos determinado canal, nós somos aquilo que aparece nos jornais? Olha, Ismar de Caraí, a pesquisa é uma coisa altamente técnica e para ajudar. No Brasil, ela é para ajudar. O indutor, ela é para ajudar, ela é um indutor para as pessoas menos esclarecidas. Ele acha que as pessoas menos esclarecidas conseguem votar através da pesquisa. Leonardo do Leblon dá parabéns ao programa e pergunta até que ponto o que aconteceu com Collor de Mello pode ser considerado como fenômeno. E será que sua rápida ascensão nas pesquisas influencia outros eleitores? Acho que sim, né? Pelo que nós estamos debatendo aqui, influencia. Eu acho que está caindo até, né? Você vê como pesquisa não é importante. Que de uma pesquisa para outra, na verdade, ele caiu. É verdade. Se a pesquisa tivesse sempre vitorioso, ele subiria. No entanto, ele caiu. Isso é fundamental. Pronto, então está respondido. Eliana do Meia, não acredita em pesquisa, mas muitas pessoas que conheço vão votar só por causa da pesquisa. Adalberto do Leme, o candidato que acredita nas pesquisas perde a realidade. O caso Erundina é um caso claro, pois prova o erro das pesquisas. O erro não. Das pesquisas não houve erro das pesquisas. As pesquisas disseram que ela ia ganhar antes da eleição. Não disseram muito antes, mas disseram na véspera, é o que o Francisco Pedro Couto colocou no princípio, eu não sei se o ouvinte ouviu. A vitória da Erundina se deu nos últimos dias, segundo a pesquisa. Bom, olha aqui, Álvaro de Vila Isabel pergunta por que há uma tendência brisolista aí nessa mesa? O povo quer mudar, votar no Collor é uma mudança. E essa mesa é brisolista, tirando o Milton Temer. Olha aqui, vou dizer o seguinte, doutor Enéas Ferreira Carneiro, candidato à presidência da República pelo partido chamado PRONA, Partido da Reedificação da Ordem Nacional. Cláudio Nogueira acredita que seja PDT porque fez a campanha do prefeito Marcelo Alencar. Eu só quero dizer que eu estou aqui na qualidade de jornalista. Tá bom, Milton Temer do PT. Eu tenho a gentileza... Eu trabalho com o Zé Augusto Ribeiro, por gentileza, nunca perguntei o partido dele e trabalho com Francisco Pedro Couto na Rádio Globo e nunca perguntei o partido dele. Para você ver como aqui não tem negócio de jornalista quando trabalha, não tem negócio de partido não. Partido é daqui para fora. Aqui dentro ninguém tem partido. Eu não tenho, nem Zé Augusto Ribeiro, nem Francisco Pedro Couto. Milton Temer tem partido porque é deputado e o senhor também. Por falar nisso, quem sabe a gente vai votar nele? Sua plataforma eleitoral, doutor Enéas. Bom, é extremamente difícil falar assim para quem não está habituado com isso. Eu nunca fui político. São 30 anos de observação do quadro desse país e nesses 30 anos eu fiquei com um elemento passivo, olhando. Eu sou educador. E estava dizendo no que tange ao universo viciado, se a amostra fosse feita, por exemplo, no local onde eu dou aula, um curso particular em São Paulo, encerrei há poucos dias, 300 metros, aí eu ganhava, claro. Se a amostra fosse feita em outro lugar, aqui no Rio de Janeiro também, nós teríamos 90%. Acontece que, de tanto ver o processo, de tanto observar o que tem se passado nas 3 décadas, qualquer cidadão desse país que tenha um mínimo de lucidez, zanga-se, e diz assim, eu vou tentar assumir isso. Como fazê-lo? Entrar para um partido convencional?
Perdoe meus colegas que pertencem a essas agremiações. Mas eu percebi que era quase impossível fazer alguma coisa se não fosse só. E foi isso que eu fiz. Eu usei colegas médicos de todo o país, que tinham sido meus alunos, e fundei um partido com dificuldade tremenda, né? Porque as exigências são muito grandes. O partido foi feito e resolvi, com base no número que não é gigantesco, mas são entre 20 a 40 mil colegas, né, que me conhecem, resolvi lançar-me no processo. Como? Com uma série de bandeiras que eu espero possa apresentar no devido momento, quando o tempo houver para tanto. Eu sou radicalmente contra tudo que se faz no momento no país. O processo educacional, a meu ver, desde a base até o verso da pirâmide, está falido. Discordo dos senhores, em entrevista recente, com todo respeito, quando os senhores dizem que o curso primário é muito ruim e a universidade é boa. Não, a universidade também está muito ruim. Fiz duas, falo de cátedra. Tá? De cátedra. As universidades estão ruins. A língua nacional está em processo de deliquescência absoluta. Fala-se errado, escreve-se muito pior. Todos os órgãos de imprensa, perdoe-me, sem exceção, apresentam-nos às vezes nas telas, nos jornais, erros, fincas, erros imperdoáveis do nosso vernáculo, da nossa língua, pátria. E quando a gente ouve indivíduos que estão na crista do poder dizer que isso não tem importância, a gente se entristece. Isso foi o que aconteceu comigo. Mas não sei que o tempo, a senhora que deve estar vendo o tempo. Então, se a senhora perguntar, eu tenho toda uma bandeira que vai ser lançada da Convenção sobre educação, sobre saúde e sobre um procedimento global. Uma injeção de entusiasmo, assim eu vejo, em toda a população. Sem mais a luta de classe, ela nunca poderá acabar por completo. Mas, a meu ver, o momento não é mais de repetir-se o que se passou no início do século. Por exemplo, com o nascimento, o surgimento da União Soviética. A meu ver, o caminho é outro hoje. Eu sei que o tempo está passando. Pois é, aliás, hoje eu estava conversando com o diretor de jornalismo aqui da Bandeirantes, Luiz Carlos de Oliveira, que ele está querendo justamente fazer um programa. Que Brasil nós queremos? Não é o Brasil que os candidatos querem, não. O nosso Brasil. O que nós queremos através dos candidatos? Então vamos voltar para a questão da pesquisa. Hein, Valente, você na Praça Sans Pena, as pessoas estão indo pelas pesquisas para procurar o voto ou estão prestando atenção em palavras de candidatos, como no caso aqui do doutor Enéas? Vamos lá. Vamos saber do Marcelo Ferrari se é alagoano, se ele vai votar no candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas e que era governador de Alagoas? Não, de maneira alguma. Eu acho que, antes de mais nada, o povo tem que parar e pensar um pouco, esperar os debates, analisar melhor, nada de se apavorar e colorir de antemão, de maneira alguma. Ô Marcelo, a gente não quer saber em quem as pessoas vão votar, a gente quer saber o que as pessoas acham das pesquisas, se elas são válidas ou não. Qual é a tua opinião? Não, eu acho que elas hoje são muito manipuladas, é muito mais euforia, está muito longe da eleição e que isso não define ainda 15 de novembro. A eleição se define lá na hora, no voto, quando você chega na urna. Só aprovação. Tudo bem, deixa eu ver aqui o senhor Leonardo. Senhor Leonardo, as pesquisas de opinião têm ajudado o senhor a se decidir por qual candidato, em que candidato votar? Tem. De que forma? Eu acredito nas pesquisas e dizem que Deus é brasileiro e nós no dia 15 de março vamos ter Deus para ajudar o Collor a endireitar essa porcaria que está aí. Isso aí. Então o senhor acha que a pesquisa é válida então? Ajuda as pessoas a esclarecer? É válida. Eu não vou por pesquisa não, eu vou por ele, que ele é o único homem que vai endireitar esse nosso país que é o Brasil. Tudo bem. Gilson. Diga, Pedro do Couto. Bom, esse negócio de eleição é uma coisa fascinante e é um sufoco. É um sufoco porque todo mundo hoje que torce para este ou aquele outro candidato quer decidir uma eleição que é 15 de novembro amanhã. Ele não quer dormir mais de uma noite na dúvida se o seu candidato vence ou não. Isso é sempre assim. Eu acompanho a eleição desde 1945, quando eu tinha 11 anos de idade. Depois, como jornalista, participo acompanhando desde o tempo do antigo Correio da Manhã, desde a eleição do Juscelino em 55. E é sempre assim. A pessoa quer o resultado e não se conforma com a pesquisa, ou então se o candidato está na frente acha que a pesquisa está certa, acha que a pesquisa hoje definiu a eleição de daqui a 4 meses. Então, não é nada disso. O problema todo é que é preciso, como eu disse no início, calma. Porque é uma disputa, e a disputa demora, tem nuances no percurso, como se fosse uma corrida de cavalo, longa, e que há alterações, ou podem haver alterações. O caso aqui do Rio de Janeiro, Moreira Franco, em 86, que saiu com 41 e chegou com 41, é um caso singular. Porque as mudanças são enormes. Vejam, por exemplo, a eleição aqui do Negrão de Lima, em 1965. Estava bem atrás do Flecha, na semana final venceu. Quando o Temer colocou um problema aqui de ajuste de pesquisas, eu acho que não é. Ele não quis colocar em dúvida, eu sei disso, não quero fazer essa injustiça a ele, de ele ter colocado em dúvida o comportamento de qualquer empresa de pesquisa. Não é isso não. Mas
é bom esclarecer que o acerto é feito pelo eleitor. O eleitor tem determinada posição ideológica, mesmo que ele não seja consciente dessa posição, ele tem. E ele procura o candidato que exprima essa posição. De repente ele vê no final, esse dá, não dá, não sei o quê. Então acaba polarizando a campanha. Pedro, não há. seu microfone está ruim, não sei o que é não. Parece que tá meio ruim. Enquanto ele troca de microfone, só um instantinho, Temer, eu vou passar para o Temer, porque isso que o Pedro contou, ele vai trocar seu microfone, tá? Já está trocando ali atrás. É ótimo o programa ao vivo. Mas sim, a gente faz o programa com o telespectador junto, a gente não esconde nada, tá? Já estão mexendo ali atrás. Ô Temer, o Roberto, lá de São João de Meriti, pergunta se você já foi vítima de pesquisa. E se você acredita, e como é que você vê até a posição do seu partido? Você acha que o seu partido pode ser vítima de uma pesquisa? Não, Roberto, eu diria o seguinte, eu acho que o meu partido pode ser vítima da divulgação da pesquisa em determinados órgãos de imprensa, em meios de comunicação. É o que eu estava conversando com o Zé Augusto e o Cláudio aqui. Nós dizemos, o problema não é a pesquisa, o problema é como se edita a pesquisa. Porque se for do interesse de um dono de empresa divulgar que o seu candidato está na frente, é o dele que está na frente, se for do seu interesse, ele coloca o primeiro lugar e esquece de citar aquilo, por exemplo, que o Zé Augusto chamou a atenção aqui. Quantos ainda não se definiram? Ou quantos rejeitam esse primeiro lugar, que é um dado fundamental? Ou mais ainda, quantos já conhecem? Porque às vezes o fato de você ter 5% numa pesquisa não quer dizer nada. Porque se você olha, você tem que olhar 5% favoráveis, aí vai para o lado e diz, quantos conhecem um candidato? Aí diz, só 30% conhecem. Então tem 5 meses de campanha para as pessoas ouvirem, eles conhecem de nome, ou não conhecem o que é a política dele. Então eu concretamente não tenho o menor problema com... Sem desacreditar, eu acho que o dado da pesquisa agora corresponde a isso mesmo que tem, só 30% pode ter posição, desses 30%, a pesquisa está dando variações de uma para outra pesquisa, o que estava na frente caiu 4 pontos, que eu não vou citar o nome dele, então senão eu vou citar o nome do meu Lula também, então eu prefiro não citar o nome nenhum. Aí só citou o do Lula. Não. Essa tá boa. Não foi, é porque o primeiro foi 17 vezes citado aqui, eu estava anotando, entre aqui e lá fora. Eu aqui estava bancando meio jornalista, então eu sou obrigado a dizer que eu sou deputado do PT, mas eu quero manter o mínimo de isenção nisso. Então, concretamente, só 30% tomaram posição. Desses 30%, há variações na ordem de 4%. É muita coisa. Então eu não estou com preocupação. Porque eu pertenço a um partido, como o companheiro Roberto pergunta aí, que é um partido que tem um programa político, é um partido que se afirma por um projeto de sociedade e que vai ter sua votação expressiva. Você estava fazendo um cálculo rápido aqui. O Brasil tem mais de 80 milhões de eleitores. Os eleitores estão decididos, segundo essa pesquisa, seriam 32 milhões de 80 milhões, quer dizer, 48 milhões não decidiram ainda. 40% desses 32 milhões são 12 milhões de eleitores que estariam decididos a votar no governador Fernando Collor. É uma votação expressiva, mais do que uma votação expressiva, é um fenômeno eleitoral, comparável talvez apenas ao presidente Jânio Quadros de 1960. Mas são 12 milhões num total de 80. Tem ainda 68 milhões de eleitores para serem trabalhados pelos outros candidatos. E os candidatos estão trabalhando esses 68 milhões de eleitores. E por isso que os debates são importantes a partir de agora. Tem Posso partilhar? Não? Uma questão que eu acho até o Pedro depois pode até me concluir, porque ele na verdade, aqui em off, no intervalo, ele levantou essa bola. E me ocorreu. Existe também pesquisa sobre pesquisa. Existem institutos internacionais que pesquisam o resultado de pesquisa. Então, muitas pesquisas sobre as pesquisas já revelaram também o seguinte. Existe toda pesquisa ali, a questão da mudança em cima da hora, dos fenômenos, enfim. Toda pesquisa, ela encontra um quadro chamado maioria silenciosa, ou média silenciosa, nunca minoria. O silêncio sempre está na média ou na maioria. E essa faixa silenciosa, ela se situa historicamente nas classes menos favorecidas. Por quê? Porque aí é uma questão já identificada também como o último reduto de defesa de sua privacidade. O sujeito de classe desfavorecida, ele não tem privacidade. A sua privacidade, a sua dignidade é invadida de tudo quanto é forma. Ou por autoritarismo governamental, ou pelas suas relações de trabalho com o patrão, ou, enfim, pela incivilidade no dia a dia com seus pares, enfim. O último reduto da sua dignidade, isso pesquisa de institutos, o Instituto da Universidade de Massachusetts já levantou isso,
O último reduto da sua dignidade é a sua declaração de voto. Entendeu? É o intocável, é a única coisa que ele tem no quadro das mais importantes, que ele pode simplesmente não ter a obrigação de dizer. Ele deixa para dizer em cima da hora, ele deixa para dizer na urna. É por isso que existe, historicamente, o avanço, que o Pedro chama de atropelada, dos candidatos que se identificam, quer dizer, saem na frente, os candidatos mais identificados com as categorias mais favorecidas, porque elas não têm esse problema de resguardar a sua cidadania, a sua dignidade, porque não são invadidas todo dia. E vem de atropelada, às vezes não chegam a ganhar, enfim, mas reagem sempre os candidatos de mensagem mais identificada com as classes menos favorecidas. Ah, entendi. Agora, rapidinho que a gente vai ter que ver o comercial. Só para colocar o seguinte, este aspecto da divisão por classes é um aspecto fundamental em qualquer pesquisa de opinião pública. Sem isso, não é possível fazer pesquisa de opinião pública, justamente por este aspecto. Se alguém fosse basear apenas no seu bairro, não chega a uma conclusão média, não chega. Por isso é que a pesquisa tem que ouvir pessoas de várias classes. O grande êxito no mundo da pesquisa foi em 1936, não vamos para a hora da saudade não, mas é um fato importante lembrar, com ainda vivo o George Gallup, fundador do Instituto do mesmo nome dos Estados Unidos. E a eleição era entre Roosevelt e Alfred Landon. Uma revista americana que circulava em segmentos de renda alta, como a Veja circula, fez uma pesquisa e ouviu 2 milhões de pessoas. E o resultado foi Landon 60, Roosevelt 40. O Gallup apresentou exatamente o inverso. Roosevelt 60, Landon 40. Abriu a urna, o Gallup estava certo. Roosevelt 60 e Landon 40. Se a eleição fosse decidida apenas entre as pessoas de classe média e rica, o resultado da revista estaria certo. Landon venceu Roosevelt nesses segmentos por essa margem. Mas as classes pobres americanas deram a vitória a Roosevelt, não só dessa vez, em 36, como em 32, como em 40 e 44. Sempre a galera levou o presidente Roosevelt a vitória. Então, a pessoa tem que partir desse aspecto fundamental. Senão, é impossível analisar a pesquisa. Pois é, agora, o importante é o seguinte, a pesquisa, pelo que nós estamos vendo aqui, é uma coisa certa. Ninguém está enganando ninguém. Aquilo ali foi pesquisado, aquele resultado não foi manipulado. Naquele momento. Naquele momento. Só que nós aqui não podemos ser manipulados por aquele resultado não manipulado. Aí é que está. Daí a importância do programa de hoje. Esse ano é muito importante, gente. Entendeu? Até daqui a pouquinho que nós voltamos, depois dos comerciais. Estamos falando sobre esse assunto, que é um assunto impressionante, porque ele vai manipular você num ano fundamental, que é o ano de eleição. Agora, a gente tem que prestar atenção no seguinte, as pesquisas são objetivas e corretas. O que a gente não pode é ir pelas águas da pesquisa. Por exemplo, seu candidato está lá embaixo, mas você vota nele, porque ele está lá embaixo, você gosta dele, você vota nele. Aí ele perde, porque está lá embaixo, termina perdendo. Aí, o outro assume. Um belo dia você vai no seu candidato, você e um bando de aposentados, por exemplo. Chega no outro que ganhou e diz, olha aqui, doutor, eu quero resolver o problema do aposentado. O que acontece é o seguinte, eu tenho 7 milhões de votos, eu tenho 10% dos votos desse país. Então olha para mim, presta atenção. Essa é a negociação do voto. É democracia. Isso é que é democracia, não interessa que ele perca, mas vota, mesmo o homem perdendo, você vota. Estou certo, doutor Enéas? É um modo extremamente lúcido também de ver a questão. Não é? Se todos nós pudéssemos votar exatamente em que a gente pensa, a representatividade seria maior. Claro, porque senão fica... É difícil, veja a senhora, tá vendo pesquisas toda semana ou todo mês, né? Eu tô com um lacinho no cabelo, me chamando de senhora, o que eu faço agora? Em vez de mini praia, me disse de Xuxa, eu não sei mais o que eu faço. Peraí, então vou... Não, agora é comigo. Eu vou chamar de senhora. Agora eu vou pra praça. Não gostei de nada, Florinha. Vou pra praça. Eu vou saber do Valente. Depois o Pedro Couto quer falar sobre essa questão do voto. Mas vamos lá, Valente. As pessoas concordam que tem que votar, independente, esquecer pesquisa e votar com consciência? Fala aí. Olha, eu vou começar conversando com o seu Wilson, porque o seu Wilson já decidiu em quem ele vai votar. Seu Wilson, até que ponto as pesquisas de opinião ajudaram ou influenciaram o senhor a escolher o seu candidato? Eu já tinha minha opinião formada, né? Eu não foi a custo da pesquisa. Mas eu acho que o candidato que eu escolhi é o candidato ideal para governar o país. Tá. Ô Paulo, o que você acha das pesquisas
que elas ajudam o eleitor a escolher o candidato ou elas são desnecessárias? Olha, eu acho que as pesquisas só prejudicam o povo de modo geral. Porque o povo, de modo geral, é alheio à política, está cada vez mais alheio. E a tendência é votar naquele que tem um carisma somado à juventude, somado à capacidade de criticar e ocupar os espaços deixados pelos outros candidatos. Agora, eu queria deixar um recado ali para o Temer, muito importante. Eu não posso sair daqui sem fazer essa pergunta a ele. O negócio é o seguinte, o candidato Brizola, ele saindo da candidatura, o partido vai ficar acéfalo. E o Lula saindo do PT, praticamente vai acontecer a mesma coisa. Então a grande chance do brasileiro ter um trabalhador, ter um trabalhismo no governo é agora. E os caras estão dividindo a beça. E o Lula parece estar mais radical ainda em cima do Brizola. Olha, essa tua pergunta foge um pouquinho do tema do programa, mas mesmo assim a gente vai encaminhar. É para o Milton Temer. E também, Valente, depois eu quero que você pergunte a eles aí se eles vão votar num perdedor. É importante a pessoa ter consciência e votar, mesmo no candidato que perca, gente. Também não é obrigada a ganhar, quer dizer, você tem que dar força à tua ideia. Temer, rapidinho, responde aí. Meu companheiro, seguramente você não tem a mesma posição que eu. O PT e o PDT são dois projetos de sociedade diferentes. São duas representações, segmentos sociais distintos. Podem até, objetivamente, pensar assim, nós somos talvez contra as mesmas coisas, mas o projeto de sociedade que nós pretendemos construir é distinto. Nós temos perspectivas e parâmetros e referenciais diferentes uns dos outros. Nós, por exemplo, no PT, estabelecemos critérios que nos impedem de fazer certas alianças que o PDT pode fazer por causa do tipo de política que ele faz. Então, você tem que entender o seguinte, o jogo democrático é você defender o teu candidato no primeiro turno, eu defender o meu candidato no primeiro turno. Há dois turnos. Esses dois turnos implicam dizer que no segundo turno se dá uma opção pela escolha daquele a quem a gente entrega a definição do que está mais próximo do que nós pensamos. O primeiro turno não, tem que ser a definição daquilo que você especificamente pensa que deve ser a sua sociedade. Agora, Pedro Couto, não fala, depois eu queria dizer algo. Não, eu acho que você colocou muito bem ao falar na questão dos aposentados. Você deu uma abertura muito importante à colocação do programa, que é o problema da representatividade dos candidatos. Os candidatos que estiveram, como nós temos visto, aliás, estão colocando temas genéricos, gerais, tudo perfeito. Agora, essa questão de representar, né, tão de perto, interesses legítimos de trabalhadores, de aposentados, no caso, está faltando a campanha eleitoral. E talvez por isso esteja nisso a explicação de que haja um percentual tão grande de indecisos. Os aposentados, por exemplo, o governo até hoje não fixou que salário mínimo que vai reger o aposentado, um absurdo. Os candidatos a presidente da República deviam ter assumido uma posição clara, nítida, frontal, em favor dos aposentados. Vai haver um candidato do Partido Nacional dos Aposentados. Pois é, também, mas há os outros candidatos também. Nem o candidato do Partido dos Aposentados parece que não colocou a questão, que nós estamos colocando agora. Eu estou dando um exemplo. Mas são 12 milhões de aposentados e pensionistas que tinham que ser defendidos pelos candidatos a presidente da República. Não estou de acordo não, Pedro Couto. Não é nem para defender o candidato do meu partido, mas eu não estou de acordo que o debate não esteja se dando em torno de programa e sociedade. Se a gente pegar vários jornais, aqui na televisão, em vários programas, não só cara a cara, vários programas aqui na televisão, eu já vi candidatos serem dissecados sobre seus projetos de sociedade, sobre seus projetos de governo. Agora, evidente que existe um universo tal de temas, todos os temas foram discutidos, não, mas se você sabe se alguém é privatista ou não, se alguém tem a questão social prevalecente ou não, se alguém tem a questão do capital, do salário como prevalecente, se alguém pensa a questão do Estado na sociedade, do Estado na economia ou não, ou se pensa que é privativo. Isso aí eu acho que está se definindo e vai se definir aos poucos. Eu acho que a gente não deve dizer, não é para te... É até para fazer o debate. É o seguinte, eu acho que o debate não é um dia só. Esses problemas vão surgir ao longo das diversas questões que elas vão aparecer. Há cerca de 10 dias, eu participei em Curitiba de um debate promovido por empresários entre vários candidatos à presidência. Depois eles fizeram, foi muito interessante, foram 2 dias que nós ficamos ouvindo os candidatos e que os empresários ficaram sabatinando os candidatos. Então, depois fizeram uma pesquisa que foi respondida por 258 empresários participantes desse simpósio.
Então, teve um resultado muito curioso. Olha que são pessoas bem informadas, estão bem de vida, estão assim nos segmentos mais remunerados da nossa população. 18% desses empresários mudaram de opinião ouvindo os candidatos ali naquela hora. E sabe quem ganhou? Não foi nenhum candidato desses convencionalmente ligados às teses do empresariado. Foi o senador Mário Covas. Lula foi surpreendentemente bem votado. Brizola foi bem votado num debate com empresários, discutindo problemas específicos que eles levantaram. Sim, mas veja o seguinte, você colocou há pouco tempo, falou em capital e trabalho. Por exemplo, uma medida da legislação brasileira que tinha que ser defendida pelos candidatos a presidente da República é o fato de que nenhum salário possa ser reajustado, meus amigos, em índice inferior ao da inflação, como está acontecendo por aí, como acontece no país, como acontece no estado do Rio de Janeiro. Um instantinho, porque se o princípio constitucional é de que o salário é irredutível, uma das maneiras de reduzi-lo é reajustá-lo em índices abaixo da inflação. Este é um tema que eu estou dizendo, Temer, não é que não esteja contido no universo ideológico, mas é um tema específico, legítimo, representativo de 50 milhões de pessoas que trabalham nesse país e que os candidatos deveriam colocá-lo. Bom, mas aqui ainda a respeito de pesquisa... Posso te chocar nisso? Sendo um deputado do Partido dos Trabalhadores? Sim. Pois bem, eu te digo o seguinte, a única forma de distribuição de renda nesse país não está só na questão do atendimento do preceito constitucional de dar o salário justo. Se você der o salário justo e, ao mesmo tempo, não fizer uma reestruturação do parque industrial desse país, no sentido de atender a demanda que um salário justo geral vai impor, esse país entra naquele clima distante, vazia, que faz com que o salário seja comido pelo mercado negro. Pois bem, eu te diria que, particularmente, a proposta do meu partido preconiza não só a questão salarial, como preconiza, junto com isso, a reestruturação paulatina deste parque industrial. Quer dizer, para você ver como, quando aparecem os temas, os programas estão sim, eu te garanto, Pedro. Agora, a gente não quer mudar salário. Olha, aqui, é porque eu tenho que pedir comerciais agora, mas uma coisa também que a gente precisa falar aqui, depois, e o Cláudio Nogueira pode falar, porque ele trabalhou com o Marcelo Alencar, com o prefeito Marcelo Alencar, é o seguinte, se através da pesquisa o candidato diz aquilo que a gente precisa ouvir naquele momento, se o candidato arranja voto, porque a pesquisa diz que ele agora, essa semana é aposentado, você tem que falar. Semana que vem você fala em saúde. Se a pesquisa indica o discurso do candidato. Vamos saber disso? Porque nós somos os manipulados, ou não somos? Agora vamos deixar de ser, né? Com programas como esse a gente vai deixando de ser. Até já. Por causa do futebol, aliás, do Brasil hoje. Argentina, foi sobre a pesquisa de opinião, no ano fundamental, onde tantas pessoas são manipuladas pelas pesquisas, no ano em que nós vamos escolher o presidente da República. Isso é muito sério, foi um programa muito interessante. Sexta-feira, o nosso programa é sobre liberdade, igualdade, fraternidade, conceitos da Revolução Francesa. Em que medida o mundo vive isso de fato? Igualdade, liberdade, fraternidade. Nós vivemos isso? E o mundo, como é que está? Esse é o Canal Livre de sexta-feira. Eu, sendo você, não perdia. Sobre pesquisa, Maria Lúcia de Copacabana, não sou Collor. E a posição da mesa induz contra o Collor. Não estou te entendendo, Maria Lúcia. Quantas pessoas lá na rua não falaram que vão votar no Collor? E aí? E aqui, alguém falou contra o Collor? Nós estamos falando de pesquisa. Estamos induzindo numa coisa, sim, que você vote com a sua consciência. Não vote em cima da pesquisa, tá? Só isso. Agora, Walter da Tijuca, é tudo manipulado. Tudo manipulado, segundo Walter, pelo Collor. Silene da Tijuca, pesquisa besteira, é tudo armação. João de Copacabana, pesquisa eleitoral é o maior responsável por erros por parte dos indecisos, que só se interessam em votar contra ou a favor, e nunca votar no seu candidato. Essa é a mensagem do programa, João, é votar no seu candidato, independente se ele é perdedor ou ganhador. Dá o teu recado. Maria do Carmo de Cascadura, como é feita uma pesquisa de opinião pública? Ela é feita em um só lugar? Não, é de casa em casa. Só não chega na minha casa, na sua, provavelmente. Tanto que você não sabe, né? São poucas as pessoas que são pesquisadas. Temos tão pouco tempo de programa que eu vou dar um pouco de tempo para cada um falar, né? Para encerrar aí o raciocínio. Cláudio Nogueira. Não, eu queria aproveitar esse final do programa, falando para Maria Lúcia, eu não sei que idade ela tem, e para outras pessoas, principalmente os eleitores jovens, é o seguinte. Nós estamos no alvorecer, na verdade agora a gente está no alvorecer de uma democracia. Nessa eleição nós ainda padecemos de um problema comum aos países que têm estruturas partidárias frágeis, que é o nosso caso. Ela tende a se tornar plebiscitária, a luta de um homem contra outro homem, enfim. E existem países que definem as suas eleições por partidos políticos, por agrupamentos de ideias, de ideais e de propostas que se representam no partido.
Eu espero muito que no Brasil ainda cheguemos a isso. Uhum. Porque aí sim, a minoria, ela não é inexpressiva. A minoria é a afirmação das expectativas e das reivindicações de um grupo. Então, quando você votar, viu, Maria Lúcia, aqui não há, pelo menos da minha parte, nada contra o Collor. Você pode votar no Collor. Agora, se o Collor estivesse com 5% de preferência nas pesquisas, será que você continuaria, como agora, acreditando que deveria votar nele? Eu acho que você deveria votar nele também. Exatamente. Então, esse é o recado que fica da minha parte, que votemos, exercitamos esse direito, porque o Brasil vai mudar e vai mudar através do voto. Doutor Enéas. Não, a mensagem que eu tenho, agradecendo a oportunidade de participar do debate, é que a mensagem é de que o Brasil está precisando, por incrível que pareça, do meu ponto de vista particular, está precisando de ordem. Ordem em todos os escalões, ordem na educação, ordem na saúde. Eu estou cansado de ver centenas de pessoas discutindo, perdoe-me alguns telespectadores, mas sem que a gente veja um caminho de ordem, um caminho que nos leve, como a gente pode ver em outros países, a obter um futuro mais justo para toda a sociedade. Mas o senhor tomara que o público consiga ver o seu programa, né, no TRE, porque ele é candidato à presidência da República. Francisco Pedro do Rocha. Você disse que o programa termina mais cedo por causa do futebol. A política é como o futebol. É uma paixão, arrebata Maria Lúcia, alucina, amanhã o Chico está na rua brigando, quer ganhar com o gol com a mão, com o voto, não sei o que. Isso faz parte do processo político. Agora, nós que estamos analisando, nem sempre vamos ao encontro das ideias da pessoa, porque a pessoa está torcendo. E nós não. É natural. Essa posição é legítima, por exemplo, mas não é real para os analistas profissionais da coisa. Por exemplo, essa última pesquisa que saiu, para se ver bem como se deve analisar a pesquisa, quando ela aponta, e bota, a queda do Collor de 43 para 39, o chefe diz, caiu 4 pontos. Não, ele perdeu 10%, ele perdeu substancialmente uma posição. O Brizola, quando sobe de 11 para 13, sobe 18%. Então é preciso ver nos números. O Mário Covas, em São Paulo, subiu de 4% para 6%, parece, subiu 50% no seu universo. A pesquisa não pode definir hoje eleição nenhuma, mas ela indica as tendências que estão vigentes naquele momento. E dá margem a que você tenha a sensação, e chegue à conclusão por sensibilidade, se aquele candidato pode ou não chegar lá no final. Zé Augusto Ribeiro. Só acrescentar mais um dado a esse que o Couto mencionou. O AFIF subiu de 1 para 2, subiu 100%, ele dobrou as expectativas de voto. Agora, para terminar, eu queria lembrar de novo o debate que a Bandeira vai ser o primeiro debate ao vivo entre candidatos a presidente na história do Brasil, na história da República. Nunca houve isso. Segunda-feira, às 9h30 da noite, Rede Bandeirantes para todo o Brasil, com quase todos os candidatos. Maravilha. Milton Temer. Olha, é só para terminar rapidamente, evidentemente, a mensagem é dizer, vote de acordo com a sua consciência, exercite esse direito. Não é um dever só não, é seu direito, é o seu momento de afirmar poder. Não é que um voto não conte não, um voto é muita coisa. E esse voto não pode ser endereçado contra alguma coisa. Ele tem que ser endereçado a favor daquilo que você quer como sociedade. Por isso, você tem que votar naquele que apresentar o projeto que mude a sua vida na direção do que você almeja de bom para você e para os seus filhos. A pesquisa não é discutir ou não a honestidade da pesquisa, é discutir o que cada candidato pensa e votar naquele que represente o Brasil novo, o Brasil moderno, o Brasil democrático e o Brasil de justiça social que todos nós queremos. E esse candidato pode ser o doutor Enéas, que é do Partido de Reedificação da Ordem Nacional. Olha aqui o programa, Prona. Como é que as pessoas podem saber do programa do seu partido? Nós temos uma convenção no dia 15, próximo sábado, às 18 horas exatamente, na BI, no Rio de Janeiro. É o melhor lugar, né? Então as pessoas podem ir lá procurar? Claro, será um prazer para nós. Então tá, eu acho, não, o tempo já acabou. Olha, você vai ver o Jornal Local, aliás, ainda tem 1 minuto de programa. Peraí, deixa eu primeiro passar o recado aqui. Jornal Local, Jornal Bandeirantes, sobre o jogo Brasil-Argentina, com todos os detalhes desse jogo, e o Canal Livre de sexta-feira, Igualdade, Liberdade e Fraternidade. Esses conceitos ficaram? Essa lição está aí? Você está dizendo isso? Esse é o Canal Livre de sexta-feira que vem. Agora tem 1 minuto. De segunda-feira aqui. O debate presidencial de segunda-feira da Bandeirantes. Agora esse é o primeiro debate. Porque a Bandeirantes já está saindo na frente e dirigindo uma carta a todos os candidatos, indistintamente, não discrimina ninguém. Carta para todos. Convidando o seguinte, os que ficarem em primeiro e segundo lugar, que forem disputar o segundo turno, já estão convidados para um novo debate depois de 15 de novembro na Bandeirantes. Ah, é? É.
Uhum. Então tá vendo como a pesquisa é só o início da coisa, né, Temer? Nós temos que trabalhar muito nesses meses, temos 126 dias. São 126 dias que nós temos que trabalhar a cabeça para escolher um candidato, você não acha, Temer? Eu acho mais que isso. Pensar o seguinte, a campanha eleitoral é em si um fator fundamental para a gente trabalhar contra a crise que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, essa crise não se resolve só com a posse do próximo presidente, não. Ela vai se resolver também com a mobilização da sociedade em torno dos debates que a campanha vai promover e o clima de esperanças que esse debate vai E sobretudo por aquilo que no Brasil não existe há 29 anos, que é a legitimação do poder federal. Muito bem. Eleito pelo povo em 2 turnos. E acabou o programa, gente. Sexta-feira estamos aqui de volta. Até já. Até lá.